Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma noite para celebrar o Deus vivo, o Deus que está aí disposto a receber os louvores entoados por sua igreja. Então, que a partir de agora o seu coração esteja totalmente voltado para Ele. Ele que não nos deixará jamais. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo pela certeza, ó Deus, que estamos seguros em Ti. Pela certeza que Tu, ó Deus, através do sacrifício de Jesus, abriu um novo e vivo caminho, e por meio dele nós nos achegamos a Ti e temos segurança de que encontraremos a Ti, segurança de que somos religados a Ti, segurança que teremos uma vida eterna. Pai, ajuda-nos a viver o dia de hoje, o dia de amanhã, sustenta-nos, ó Deus, dia a dia, nos alimentar da Tua palavra, permitindo que sintamos a Tua presença, ó Deus, e que possamos contemplar os Teus feitos, ó Deus, através da natureza, através da vida dos nossos irmãos, através de tudo aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas. Fica conosco, recebe os nossos louvores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer mais o Senhor? Cada dia mais quero Deus em meu viver, nos momentos maus, ou quando penso que estou bem, pois eu sei que é difícil resistir à tentação, mas ao lado seu tenho força e proteção. Cada dia mais quero Deus em meu viver, nos momentos maus, ou quando penso que estou bem, pois eu sei que é difícil resistir à tentação, mas ao lado seu tenho força e proteção. Com Deus sou espalho amor, eu com Deus sou muito mais feliz, eu com Deus pra sempre vencedor. Eu com Deus sou espalho amor, eu com Deus sou muito mais feliz, eu com Deus pra sempre vencedor. no início. Cada dia mais quero Deus em meu viver, nos momentos maus, ou quando penso que estou bem, pois eu sei que é difícil resistir à tentação, mas ao lado seu tenho força e proteção. Eu com Deus sou espalho amor, eu com Deus sou muito mais feliz, eu com Deus pra sempre vencedor. Eu com Deus sou espalho amor, eu com Deus sou muito mais feliz, eu com Deus pra sempre vencedor. Se estou com Deus, sorrio mais. Se estou com Deus, eu canto mais. Se estou com Deus, eu posso muito mais. Se estou com Deus, sorrio mais. Se estou com Deus, eu canto mais. Se estou com Deus, eu posso muito mais. Se estou com Deus, sorrio mais. Se estou com Deus, eu canto mais. Se estou com Deus, eu posso muito mais. Eu com Deus sou espalho amor,
isso nós queremos cada dia mais Deus no nosso viver, porque se estamos com Ele, nós sorrimos, nós cantamos e nós podemos enfrentar todas as coisas boas, as coisas ruins, em tudo Ele nos fortalece e nos ajuda a passar vitoriosos. Irmãos, eu quero ler com vocês no livro de Colossenses, capítulo 3, que diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado do lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não mais nas que são daqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livre-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes, e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Ainda no versículo 12, vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. Irmãos, eu acho muito bonito esse texto. Parece, quando a gente tem equipamentos, às vezes existe um manual e existe um guia rápido, que é como uma espécie de manual pequenininho, né? Ele não diz tudo o que diz o manual completo, mas ele já dá uma série de instruções que são muito importantes para que você saiba operar aquele aparelho. E aqui talvez seja um pequeno manual do que devemos fazer na nossa vida, partindo da realidade de que nós já fomos ressuscitados com Cristo, de que nós já morremos para esse mundo. Então existe nesse texto vários imperativos. Por exemplo, ponham o seu interesse nas coisas do alto, pensem nas coisas que são lá do céu e não das coisas daqui na terra. E me chamou a atenção nesse texto, versículos 5 e 6, que tem algumas palavras. Uma é, matem os desejos, matem. Essa palavra para a gente é muito forte. Outra é idolatria. E ainda uma outra é o castigo de Deus. Essas palavras me chamaram a atenção porque elas também estão contidas no Velho Testamento. Quando muitas vezes a gente lê e vê a Bíblia e a palavra de Deus como algo tão sanguinário, porque Deus dizia para que quando o povo tomasse parte daquela terra, que eles matassem os cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus, os girgazeus, os amorreus, os perizeus, e era para matar. E quando a gente vê isso, a gente fala, nossa, mas eram vidas, e ainda assim Deus queria que matasse.
Mas é que essas vidas já estavam sob o juízo de Deus, essas vidas já tinham pecado e Deus já havia se afastado deles, eles mereciam castigo, por isso Deus falou, matem a eles. E aí no Novo Testamento, de repente a gente vê de novo isso, matem. Então, mas no caso aqui não são povos, não são pessoas, e sim uma guerra a ser travada que é contra nós mesmos, contra sentimentos que estão dentro de nós, dentro da nossa velha natureza, que vira e mexe tentam ressurgir e tentam nos dominar. Então existe uma violência nisso e é uma postura que Deus quer de nós, que nós matemos esses sentimentos, que nós guerreemos contra isso e Deus nos dará vitória. Caso a gente não faça isso, o castigo de Deus virá sobre nós. E esse castigo de Deus, por mais que possa doer, é também prova do seu amor, nos corrigindo. Falar em castigo nos dias atuais parece arcaico, retrógrado, mas o pai corrige o filho que ama, e o filho que ele não corrige, este não é filho, mas sim bastardo. Quando os israelitas tinham dó dos outros povos e desobedeciam a Deus, fazendo acordos com os povos idólatras, Deus vinha com castigo. E da mesma forma nós podemos ser alvos hoje desse castigo quando desobedecemos. Isso também não quer dizer que toda adversidade que nos sobrevém é consequência do castigo de Deus sobre nossas vidas. Porque pensar assim seria ir para o outro extremo. Mas muitas vezes Deus permite coisas para nos alertar. Tal como um pai bondoso olha e castiga o seu filho para chamar a atenção e falar, venha para mim. Nós precisamos tomar certas atitudes, matar os desejos, livrar-se de tudo isso, livrar da raiva, da paixão, dos sentimentos. Porque nós muitas vezes vivemos baseados em tudo, nas nossas emoções. Mas Deus fala assim, vistam-se com a nova natureza, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Então de repente a gente pode dizer, mas não é isso que eu estou sentindo, mas isso não está fluindo de mim, quando eu sentir eu vou fazer. Não, é um imperativo, faça isso, vista-se, pois antes vocês não eram povos, nós não éramos povos. Então nós vivíamos no pecado, na imundícia, mas Deus nos resgatou e nos trouxe para dentro do seu palácio. E esse palácio exige vestes novas. Então, ainda que muitas vezes não faça parte, porque nós ainda estamos lutando com sentimentos ruins, que nós tenhamos, mediante o poder de Deus, nos vestir e transformar. Porque essa natureza ela vai sendo transformada dia a dia, não é de uma hora para outra, mas Deus nos garante a vitória, porque Ele nos quer aceitáveis. A rainha Esther, quando ela foi selecionada para fazer o teste, se ela seria a rainha junto com outras pessoas, junto com outras mulheres, ela passou por todo um estágio de preparação, de purificação. O rei não viu ela da forma que ela estava. E ela foi tratada, ela foi trabalhada. Da mesma forma nós estamos sendo tratados, trabalhados e guerreando com as pessoas, com as coisas externas. Não, muitas vezes, e eu creio que na maioria das vezes a guerra é contra nós mesmos, contra os nossos sentimentos. É uma batalha árdua, é uma batalha contínua, mas Deus nos garante a vitória. Como disse esse hino que nós cantamos agora por último, se estou com Deus, eu posso muito mais, mas nós precisamos estar dia a dia ligados nele, cada dia mais querendo Deus no nosso viver, cada dia mais querendo nos alimentar, querendo pensar nas coisas dele, porque o velho homem vive em guerra com o novo homem, mas nós seremos vitoriosos em nome de Cristo Jesus. Apenas permaneçamos firmes, tal como eu disse na semana passada, há uma terra, há uma plantação, e nessa plantação frequentemente temos que limpar, vêm pragas e nós temos que tirar, vêm os pássaros querendo comer e nós temos que afastar, nós temos que proteger, e Deus nos dará a vitória, amém?
e as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar e tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Peça a Deus para que reine sobre todos os seus pensamentos. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Mais uma vez. reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. A Bíblia nos fala que sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então, esse hino é muito bonito porque diz sobre o meu pensar, sobre tudo que eu falar, porque tudo começa aqui dentro. Faz-me refletir a beleza que há em ti. Não é em mim, não é nas coisas que eu estou vendo. Direciona sempre para ti. Direciona sempre para as coisas que são do alto, para as coisas que são celestiais. Me ajuda a ver o teu reino sendo implantado aqui na terra. Nós pedimos, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Então que possamos meditar, que possamos ver as coisas que Deus tem feito, porque Ele tem trabalhado, Ele trabalha e não se cansa, Ele tem trabalhado no nosso viver. Ajuda-me, Senhor, reina na minha vida e me ajude dia a dia, mesmo quando existe aquela escuridão e parece que eu estou sozinho. Eu não estou sozinho, eu não estou largado, eu fui comprado por um preço altíssimo. Eu sou parte da família de Deus, eu sou filho de Deus, e Deus tem algo para fazer na minha vida, através da minha vida, que Ele me ajude a tomar as decisões de cada dia, cada escolha que eu devo fazer. Caminhos que parecem ideais para se seguir, há projetos que parecem ser de Deus. Desde quando eu me levanto até quando eu vou dormir, sou provado, tenho escolhas a fazer. Cada dia que eu vivo é um milagre singular, mas também tenho lutas para enfrentar. Eu te peço, Senhor, que eu aprenda mais de ti, para ser cada dia vencedor. Eu me entrego a ti,
obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Para todos que me ouvirem, testemunha eu serei. Vou mostrar-lhes o caminho até Jesus. É um passo de fé, entregar-se a esse Deus pra ganhar liberdade, pra vencer. Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Eu nada tenho de mim mesmo, preciso crer e confiar, alimentar-me da palavra, jamais deixar de orar. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Cada dia, Por tua graça, até tua volta, vencedor eu serei. aleluia. Amém. Vencedor eu serei, vencedor nós somos, porque o nosso Deus, Ele nos garante a vitória. Ele é o Deus Todo-Poderoso que peleja as nossas guerras. E eu gostaria de ler com vocês em 2 Reis, no capítulo 3, onde nós temos a narração, né, de quando Eliseu ele salva 3 reis, né, com seus exércitos. E aqui nesta passagem nós vemos que Jorão, o filho de Acabe, ele convoca 2 reis para pelejarem juntamente com ele, porque quando o pai dele falece, Acabe, o rei de Moabe, ele se recusa a continuar pagando tributos a Jorão. E Jorão convoca esses 2 reis para irem com ele à peleja, e os reis topam a parada. Eles aceitam, vão juntamente com ele, mas no meio do caminho falta água. Eles se veem ali sem água para dar para o exército, para dar para o gado, né, os animais que estavam com eles. E ali Josafá fala, não há aqui algum profeta do Senhor, versículo 11, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Jeosafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe, no caso aqui Acabe e Jezabel. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais.
E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Eu estava lendo essa passagem e, como eu já compartilhei com vocês, eu acho tudo extremamente empolgante, né? Como o nosso Deus, ele é incrível. E assim, o que mais me maravilha disso tudo é saber que o mesmo Deus que fez tudo isso, que operou no passado, ele não mudou. Ele ainda é o Deus que opera, que faz grandes coisas. É o Deus de milagre que opera ainda hoje. E o Senhor, ele falava ao meu coração, né? Aqueles reis se desesperaram porque faltou-lhes água e eles foram em busca do profeta. E o profeta, após ouvir uma música, a palavra do Senhor veio sobre ele e ele falou: abram covas, abram muitas covas, porque vocês não verão chuva e não verão vento, mas as águas virão e o Senhor encherá todas essas covas de água. E o Senhor encheu e, além disso, deu vitória a eles contra os moabitas, né? E o Senhor, ele falava ao meu coração: muitas vezes nós clamamos a ele e aguardamos um milagre, aguardamos o sobrenatural da mão dele, mas a gente não vê nada, não vê nenhuma centelha, não vê nada, e a gente fica: mas como será que ele vai fazer? Nada está mudando, tudo continua igual, eu não consigo enxergar nada, nem aquela luz, né? Como dizem muitas pessoas, nenhuma luz no fim do túnel eu não consigo ver. Mas o Deus de milagre, ele está conosco. O Deus que se revelou ali a Eliseu, ele é o Deus que se revela a mim, ele é o Deus que se revela a você. Você pode não ver chuva, você pode não ver vento, mas a água virá. Sobre a palavra do Senhor, sobre o poder dele, as águas virão e ele encherá todos os tanques, ele nos dará vitória, ele suprirá todas as nossas necessidades, ele virá com um milagre de onde nós menos imaginamos. Ele se apresentará a nós e nos dará vitória. O que você tem esperado do Senhor? O que você tem esperado das mãos dele? Você não está enxergando nada? Creia, creia, creia no teu Deus. Mesmo que você não veja, ele virá com a água e encherá os tanques. Ele virá na tua casa e de onde você menos espera, a provisão dele vai te alcançar. Os milagres dele vão te perseguir, porque o Deus que você serve é um Deus maravilhoso. A Bíblia fala que os sinais eles seguem aos que creem. A Bíblia também fala em Coríntios: cri, por isto falei. Então creia, confesse a palavra do Senhor e fala: Senhor, eu creio em ti, tu és um Deus de milagre, tu és o mesmo Deus, eu creio na tua palavra, eu creio que tu és vivo, que tu és real, que tu podes operar na minha vida, na minha casa e na minha família. Creia e confesse, irmãos, creia, diga com a tua boca: Senhor, eu creio em ti, revela o teu poder, revela o teu milagre na minha vida, porque a minha esperança está depositada no teu altar. E o Senhor, ele te ouvirá, e o Senhor, ele te honrará, e você será vitorioso. Ele é o mesmo, ele não mudou. Se alegre e comece a cantar, comece desde já a agradecer ao Senhor pelos seus grandes feitos. Ali, Eliseu chamou um músico, em algumas traduções diz, e ele chamou um arpista. Eu tenho um arpista em casa. Todas as vezes que a música é tocada aqui dentro de casa, eu celebro, eu exalto e eu digo: sim, Senhor, eu já louvo, porque quem crê celebra antes. Eu já louvo, porque tu és Deus grande, Deus poderoso, e eu adoro o teu nome, eu bendigo o teu nome, porque eu creio em ti, tu és o Deus do sobrenatural. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir,
Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aquele que há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que o morto faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que Há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aleluia. E no finalzinho desse capítulo fala que sucedeu pela manhã que, oferecendo oferta de alimentos, as águas começaram a vir pelo caminho de Edom e encheram a terra. Ali a palavra do Senhor que saiu pela boca de Eliseu foi cumprida. Não houve chuva, não houve vento, mas o Senhor, ele fez as águas começarem a vir sobre a terra, e as águas encheram todas aquelas covas. E os inimigos, quando eles viram aquelas águas, eles enxergaram aquelas águas com cor de sangue, e eles pensaram que os reis, eles tinham lutado um contra o outro, se ferindo. Mas aí desceram ao arraial e os israelitas combateram e venceram a peleja. O nosso Deus, ele é assim. Os milagres que ele faz a cada um de nós, quando o inimigo ele vê, ele fica transtornado, ele não consegue entender, ele enxerga outra coisa e ele é aniquilado. O nosso Deus, ele peleja por nós. Por mais que você não esteja vendo de onde vai sair, creia, as águas começarão a vir. De onde você menos espera, da maneira que você não cogitou, não planejou, nem imaginou, o nosso Deus, ele se levanta e nos dá a vitória. Este é o nosso Deus, o Deus de milagres, o Deus eterno que merece ser adorado dia e noite, noite e dia, dia e noite. Seja para Ele toda a nossa adoração.
Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a eles cantam. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a eles cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a eles cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba
Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. De louvor entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Lugares altos, aonde tu estás, estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Nós carregamos um tesouro que é a presença do Senhor. Por isso nós precisamos nos afastar, nós precisamos nos separar. Em lugares altos o Senhor está, Ele está acima de toda essa confusão e Ele está olhando coisas boas que estão sendo feitas, que serão feitas, tudo já está traçado, tudo já está pronto no plano dEle, mas que consigamos manter a presença dEle em nossos corações, não nos corrompendo, não sujando, não manchando o templo do Espírito Santo. Irmão,
não é fácil. Muitas vezes o assédio do mundo e o assédio que vem de dentro de nós, mas que com as armas que o próprio Deus nos dá, que possamos resistir, que possamos lutar, e se lutarmos no nome do Senhor, nós certamente seremos vitoriosos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento, nós te louvamos pela certeza, ó Deus, de que Tu não nos deixará jamais. Ajuda-nos, ó Pai, a enfrentar as situações, as tentações, as provas, ó Pai. Ajuda-nos, ó, a nos mantermos limpos para agradar a Ti, Deus, e que isso seja cada vez mais fácil, cada vez mais fruto, ó Deus, do amor que sentimos por Ti, que é um reflexo do amor que Tu sentes por nós, que nos amaste, que nos resgataste, que pagaste um preço tão alto por nós. Ó Deus, ajuda-nos a viver de forma a corresponder a esse amor. Ajuda-nos agora também a nos alimentar da Tua palavra e a participar, ó Deus, da Tua mesa, em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim encerramos, irmãos, o momento de louvor e estaremos agora sendo alimentados pela palavra. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria poder estar aqui para mais uma vez trazer a palavra do Senhor ao coração dos irmãos. E eu queria primeiramente passar aqui o tema dessa mensagem de hoje, que diz assim: Filho, confiarás em mim? Deus dizendo para você: Filho, confiarás em mim? Você realmente confia no Senhor e vai continuar confiando? Isso que você está planejando fazer, você realmente vai confiar tudo na mão do Senhor, crendo que Deus vai fazer as coisas de uma forma que tudo funcione segundo a vontade dEle e não segundo a sua? Vamos ler lá em Provérbios 16, nos versículos 1, 3 e 9. Provérbios 16, versículos 1, 3 e 9. No primeiro versículo diz assim: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Depois ele diz assim no versículo 3: Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. E no 9 diz assim: O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Como vocês podem ver aqui, são 3 versículos que deixam bem claro, né? Que aquele que confia no Senhor, aquele que espera no Senhor e aquele que faz os seus planos segundo a vontade de Deus, Deus dirige os passos dele para que ele realmente possa fazer a coisa certa. Não é o próprio homem que dirige os seus passos. Mas nós vamos orar agora para que Deus possa tocar aos nossos corações e falar conosco de uma forma especial. Senhor, obrigado, Pai, porque podemos estar na Tua presença, Senhor, nesta noite tão especial, Senhor. Ó Pai amado, Tu sabes hoje que participaremos da Tua mesa, Senhor. E, Senhor, meu Deus, ó Pai, prepara os nossos corações, ó Pai, para confiarmos mais em Ti. Estende as Tuas mãos sobre aquele que está preocupado, sobre aquele que está aflito, Senhor, nesta hora. Ó, Senhor, meu Deus, estende as Tuas mãos sobre aquele que, Senhor, meu Deus, ó Pai, talvez não está conseguindo se concentrar, ó Pai, devido aos problemas, às preocupações, mas que nesta hora, Senhor, através dessa mensagem, dessa palavra, Senhor, que vem do Teu coração, ó Senhor, meu Deus, Tu possa, Senhor, meu Deus, dar saída, escape, Senhor, meu Deus, colocar sabedoria no coração daqueles que, Senhor, estarão conosco nesta noite, para que realmente o Teu nome possa ser glorificado. Nós Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua presença. Fica conosco, ó Pai, até o término, Senhor, meu Deus, desta mensagem, desta palavra, Senhor, ó Pai, deste culto, Senhor, meu Deus, ó Pai, que entoamos a Ti. Muito obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, é sempre bom, né? Faz tempo que a gente já está gravando aqui as mensagens, temos vontade de voltar para louvar ao Senhor na igreja, né? Louvar o Senhor. Que bom que a gente tem o João Marcos e a Lilian, que podem preparar aí o louvor, podem na casa deles fazer a gravação. Tem os irmãos que nos ajudam, né? Fazendo todo o preparo para poder exibir para nós. Então, graças a Deus, nós temos essa estrutura. Então, nós queremos que Deus está dirigindo os nossos passos, apesar de toda essa pandemia, dos problemas, nós temos condições de levar a mensagem do Senhor, temos condições de louvar o nome do Senhor juntos, né? Cada um na sua casa. Mas eu quero dizer para os irmãos, assim,
que, irmãos, a gente planeja as nossas decisões segundo aquilo que nós vemos, né? E segundo as informações que nós temos. Nós colhemos informações, vemos o que está acontecendo no mercado, vemos o que está acontecendo em relação à nossa vida, e aí a gente colhe essas informações, escuta algumas pessoas que já passaram por algo parecido, e isso é bom, né? Isso é bom a gente se aconselhar, e aí em cima disso a gente vai lá e toma uma decisão. E o que eu sempre digo para as pessoas que vêm conversar comigo, que a melhor coisa que existe é você colocar todos os seus planos, as suas escolhas, você colocar primeiramente, apresentar eles ao Senhor. Todas as suas preocupações, né? Tudo aquilo que você tem dentro do seu coração que te preocupa, você vai lá e apresenta para o Senhor. Porque quando a gente tem o hábito, irmãos, de ter uma vida regrada dessa forma, é como se a gente plantasse uma semente e esperasse ela nascer. A resposta do Senhor é da mesma forma. A gente vai lá e uma vida de comunhão com o Senhor e a gente planta essa semente nas mãos de Deus e espera a resposta de Deus. Não é assim, a gente chega lá e fala para Deus, Deus, eu queria decidir isso, e já toma a decisão com base um pouco que você conhece, de algumas pessoas te aconselharam. Mas a gente tem que esperar do Senhor a resposta. É que nem você colocar lá uma semente, esperar ela brotar, crescer, sair o fruto e você colher. E a gente às vezes quer apressar essas coisas. A gente quer tomar uma decisão, às vezes, que vai impactar muito a nossa vida, que talvez vai mudar todo o rumo da nossa vida, né? E a gente quer tomar decisão de uma hora para outra. E eu não vejo Deus agindo dessa forma. Eu não vejo Deus tomando decisão de uma hora para outra. Eu não sei se for alguma coisa realmente que aconteceu, um problema, e nós estamos entre a vida e a morte. Mas mesmo assim não pega Deus de surpresa. Mas a gente como ser humano, é meio viciado, né, em querer tomar decisões rápidas. Já quer fazer as coisas de uma hora para outra. Às vezes, na minha própria família, às vezes a Lia vem conversar comigo, ou os meus filhos, e já querem, não, pai, vamos fazer assim, vamos fazer assim, e eu gosto de pensar um pouco, orar, né? Nas minhas orações diárias, eu gosto de apresentar ao Senhor aquilo que eu vou fazer, e, sabe, Deus tocar o meu coração, eu esperar. E eu não me sinto nem um pouco confortável tomar alguma decisão em algo que ainda não senti a resposta de Deus, que eu não ouvi a resposta de Deus, onde eu fui lá ler a palavra e Deus respondeu de uma forma clara. Então, irmãos, a melhor coisa que tem é a gente aprender a ter uma vida que é regrada pelo seguinte, pela resposta de Deus, e não por qualquer decisão. A gente vai lá, planta os nossos sonhos, os nossos planos, né? Lança a semente dos nossos planos e espera a resposta de Deus. E aí Deus fala, sim, pode fazer, isso vai dar fruto, isso vai prosperar, é dessa forma. E não a gente planta e já vai lá e desplanta a semente e já pega ela antes de começar a brotar. Não é assim que Deus trabalha. Deus quer que a gente tenha esse hábito de ter uma vida de perguntar e esperar a resposta de Deus, esperar o conselho de Deus, buscar o conselho de Deus na palavra, esperar que Deus realmente confirme aquilo que você quer fazer, ou Deus fale para você, não é dessa forma. Deus vai te colocar medo no coração, você vai ficar com receio de tomar essa decisão. E uma coisa que às vezes acontece é que a gente quer ganhar tempo, a gente toma decisão rápida, não espera a resposta de Deus porque quer ganhar tempo, e é justamente o contrário. Quando a gente toma uma decisão rápida, sem esperar a resposta de Deus, a gente perde tempo. E quando a gente espera a resposta de Deus, ainda que leve dias, semanas, ou quem sabe mais tempo do que isso, quando Deus dá a resposta, Ele dá o melhor plano, Ele conforta o teu coração, Ele te ensina o que tem que fazer, e aí o principal é que você não vai ter que refazer esse plano. E quantas pessoas refazem os seus planos porque tomaram uma decisão precipitada e são obrigados a refazer os planos, e muitas vezes com muitos prejuízos, com muitos reveses, com tristeza, com situações com noites sem dormir. Então Deus deixa bem claro, olha, tome as suas decisões junto comigo, filho. Não tome decisões sozinho. Vai demorar um pouquinho, você está investindo. E investir com o Senhor é a certeza da vitória, irmãos. É a certeza de que as coisas vão acontecer da forma certa. Nós podemos ver claramente na história de Sansão, irmãos.
Sansão era um homem que tinha tudo a favor dele. Ele tinha a força, era um homem bonito, né? Era um homem belo. Ele teve pais que ensinaram a ele como agir, fazer as coisas da forma certa, mas ele começou a olhar ao seu redor e percebeu que ele podia decidir por si próprio, porque ele achava que ele já tinha sabedoria suficiente, conhecimento suficiente, ele tinha força mais do que qualquer homem daquela época, ele poderia decidir que ninguém se levantaria contra ele, e é aí que ele caiu num erro, porque ele não confiava as suas decisões primeiramente ao Senhor para depois decidir. E é aí que ele foi, vamos dizer assim, a vergonha dele começou a partir daí. A grande vergonha que ele passou na vida dele, durante toda a sua vida praticamente, foi uma vida de vergonha. Porque tomava decisões erradas, era envergonhado, envergonhava o seu povo, envergonhava os seus pais. Em vez de ele ir lá nos pais e procurar saber, pai, o que eu faço? Mãe, o que eu faço? Pelo contrário, ele ignorava o que os seus pais o ensinavam, o que a sua mãe ensinava, o que o pai e a mãe pediam a ele. Justamente ele ia contra. E, irmãos, a vergonha dele foi tão grande que ele foi caçoado várias vezes. Ele ficou cego, né? Porque não soube seguir os planos de Deus, não confiou os seus planos nas mãos de Deus. Ele começou a tomar decisão pela força do seu braço, pelo que ele achava que era melhor. E, irmãos, na nossa vida não é diferente, não. A gente toma decisões iguais. A gente começa a se achar um pouquinho mais sábio numa coisa, tem um pouquinho mais de dinheiro para comprar determinada coisa, ou acha que está indo bem num negócio, né? E começa a tomar uma decisão atrás da outra e acha que não precisa de Deus. Só porque deu certo uma negociação que você fez aqui, porque foi fazer uma viagem para um lugar e deu certo, você já vai decidir outra ali, você já toma a decisão de fazer um negócio diferente ali, e acha que é assim, dessa forma, e vai tomando decisão. Irmãos, nós somos iguais. Só que na hora que a gente passa vergonha, a gente fala, Deus, por quê? Por que que é assim, né? Irmãos, eu quero dizer para você, olha, a gente fazendo as coisas, seguindo os planos de Deus, já é difícil, porque a gente espera no Senhor, Deus confirma, e Deus vai te dando escape para situações. Imagina sem a resposta de Deus. E por que quando a gente planeja tudo direitinho, irmãos, a gente olha as situações, olha a temperatura, olha se vai chover, se vai fazer sol, e a gente toma as nossas decisões em cima, né, a bolsa de valores, toma a decisão em cima de que se está vendendo bem, se não está, se eu deveria ajudar essa pessoa, se eu não deveria, né? Então, assim, a gente toma as decisões assim, olha tudo direitinho, e mesmo assim a gente ainda acaba passando por lutas e dificuldades. Por quê, irmãos? Por que isso acontece? Irmãos, a gente vive num mundo cheio de problemas, num mundo tenebroso, num mundo onde a gente está cercado pelo pecado. O pecado está em todo lugar. As pessoas estão tomando decisões recentemente, ultimamente, sem consultar a Deus, sem a direção de Deus, pelo contrário, contrários à vontade de Deus. Sabem que Deus queria assim e as pessoas fazem exatamente o contrário, porque querem fazer segundo a sua própria vontade. Então, qual que é a tendência disso? É erro atrás de erro, erro após erro. E a gente vive nesse mundo. A gente toma as nossas decisões certas, mas convive com pessoas tomando decisões erradas, com pessoas que fazem as coisas da forma errada, pessoas que se levantam contra você, pessoas que têm inveja das suas decisões. E as pessoas, ao invés de tomarem as decisões para te ajudar, as pessoas parecem que são guiadas pelo inimigo a fazer justamente coisas para te prejudicar. Não porque elas querem, mas porque o próprio Satanás levanta essas pessoas, sabendo que você é um servo de Deus, mas que deu uma vacilada, não pediu a direção de Deus, ou se pediu a direção de Deus foi parcial, né? E quando você toma essa decisão parcial, o que acontece? Você abre um caminho para Satanás levantar alguém e começar a colocar empecilhos na sua decisão, no seu plano. Por isso que é importante, irmãos, que assim nesse versículo diz assim, do homem são as preparações do coração,
mas do Senhor a resposta da boca. A gente tem que esperar a resposta do Senhor. Não adianta a gente querer começar a tomar decisões só porque no nosso plano está tudo direitinho, mas no plano de Deus sim está perfeito. Porque Deus vê os erros que acontecem no mundo, os homens que vão errar no meio do seu plano, não que você vai errar, mas os homens que vão errar no meio do seu plano, as coisas que vão ficar erradas, o diabo se levantando para tentar derrubar. Então Deus, já sabendo disso, ele vai preparar uma forma de colocar um escudo ao seu redor e te proteger, para que o seu plano seja conservado e mantido e que você não precise ficar replanejando as coisas. Então, irmãos, não tem coisa melhor do que nós colocarmos sempre os nossos planos para a apreciação do Senhor e esperar a resposta de Deus. E assim, Deus prometeu também, irmãos, que se a gente confiasse nele, todas as nossas obras e os nossos pensamentos, as nossas decisões seriam estabelecidas. Deus está dizendo que, olha, se você confiar no Senhor, você vai ter vitória, não derrota. Deus vai estar contigo. Deus vai te dar vitória. E aí talvez você esteja pensando, eu tive um problema com aquilo que eu decidi e realmente foi uma derrota para a minha vida, foi vergonhoso. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, a gente não tomou nenhuma decisão segundo a vontade de Deus. Não pegamos os nossos planos, não pegamos as nossas obras, né? E entregamos na mão de Deus. Colocamos diante do altar do Senhor e oramos, pedimos, Senhor, isso é o que eu tenho aqui no meu coração, é isso que eu queria fazer. E você coloca na apreciação do Senhor e Deus vai agir, Deus vai colocar as mãos e vai confirmar se você deve fazer, vai abrir portas onde não estão abertas, vai fechar aquelas que não deveriam estar abertas. Deus vai dirigir os seus passos. Então Deus ele diz que passará conosco esse plano que você planejou. Deus vai estar com você. Ainda que aconteçam problemas no meio do caminho, Deus vai estar com você te mostrando o que você deve fazer. E não significa que você não vai ter que lutar no meio dessa sua decisão. Problemas podem aparecer, lutas vão ter que ser travadas, mas Deus diz que vai estar com você e que você vai ser vitorioso. Deus não vai deixar que o seu coração, sabe, fique desanimado a tal ponto que você fale, de novo, deu tudo errado. Não, Deus vai fazer com que a esperança no seu coração continue brotando, e aí você, ainda que você tenha algumas dificuldades, você vai continuar esperançoso de que tudo vai dar certo, porque é Deus que vai estar abastecendo o teu coração de esperança, enchendo o teu coração de esperança, e você vai continuar lutando sabendo que o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje. E você vai poder ir dormir e acordar sabendo que Deus tem a melhor coisa para o dia seguinte. Deus tem um dia seguinte abençoado para você. Ainda que espere mais alguns dias, que você continue a lutar por mais alguns dias, você sabe que a vitória virá, porque Deus é contigo, porque você traçou os planos segundo a aprovação de Deus, ouviu da boca de Deus a resposta. Então, irmãos, nesse terceiro versículo que eu li também diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Irmãos, existem várias formas da gente viver, da gente decidir as coisas, de planejar, da gente confiar, de gerenciar algo, né? E a gente tem a certeza que estamos com tudo sob o nosso controle. E que é como se nós estivéssemos na zona de conforto, literalmente, e assim, você fala, não, eu já fiz isso e agora eu tenho certeza que isso vai dar certo, né? E eu não vou fazer diferente justamente porque eu não quero ir para a zona de desconforto. Eu quero manter-me na zona de conforto. Porque a gente não quer que problemas venham para a nossa vida. Mas os problemas acontecem, irmãos, né? Quando a gente traçou os passos corretos, né? Tomou a decisão certa, só que, assim, problemas acontecem. E quando a gente não tem a certeza que Deus está conosco, irmãos, quando acontece o primeiro problema, a gente está acostumado a fazer a coisa sempre da mesma forma, e sempre deu certo. Você sempre gastou o mesmo tempo, gerenciou da mesma forma,
cuidou das pessoas da mesma forma, né? Sei lá, criou um fluxo de pagamento daquilo lá da mesma forma e sempre deu tudo certo. E de repente acontece um problema. Só que você não está acostumado a viver e ter esse problema. Você está acostumado a fazer aquilo e não ter problema. E aí que começa a nossa preocupação, começa a vir o medo, o receio, começa a ter o medo de ser envergonhado se caso alguma coisa der errado, e a gente já começa a pensar logo que, olha, já começa a ter aquele monte de dúvida. Será que Deus está comigo como esteve das outras vezes? Será que Deus vai cuidar de mim? E os nossos pensamentos normalmente são mais pensamentos negativos do que pensamentos de que nós teremos sucesso naquilo que estamos fazendo. Porque Deus é conosco, irmãos. Mas uma coisa tem que ficar clara, irmãos. Não significa que porque você orou uma vez, né, você teve êxito uma vez, fez algo daquela vez e você orou, pediu a direção de Deus e Deus te respondeu e falou, olha, faça assim, filho. Não é porque você fez isso uma vez e teve êxito, é sinal que das outras vezes você vai ter êxito também, vai dar tudo certo e você não precisa mais orar. Irmãos, as coisas mudam e por isso que nós precisamos constantemente estar com Deus. É como se você estivesse numa estrada, você pegasse uma estrada para viajar até uma cidade e você sabe já o tempo de duração dessa viagem, que caminho você vai fazer, o carro que você vai, e passou alguns dias você fala assim, eu vou fazer a mesma viagem, vou para o mesmo lugar, vou fazer o mesmo caminho, com o mesmo carro. Só que, irmãos, o fluxo de carros nessa viagem pode ser que esteja muito maior, ter um trânsito muito mais intenso, e talvez a viagem seja um pouco mais difícil, demore mais. Pode ser que tenha um acidente no meio do caminho e fique tudo parado. Talvez aquele dia, o dia anterior você foi de dia e agora você está indo de noite. A viagem à noite às vezes é muito mais difícil porque você não enxerga bem, né? Os faróis não iluminam tão bem quanto uma viagem de dia. Parece que está tudo meio assim, meio tenebroso, escuro, difícil de enxergar. Então, assim, nem sempre uma viagem que você fez e deu tudo certo significa que a outra vai dar tudo certo. Talvez o carro tenha problemas, né? Talvez você se canse demais na viagem. Na primeira você estava descansado e tal, saiu pela manhã, já tinha dormido, e essa você decidiu fazer à noite, no final do seu dia, e você já está cansado, né? Já está totalmente assim, desgastado, e vai fazer a viagem, seus olhos começam a pesar, e aquilo que era tão fácil se torna tão difícil. E, irmãos, na nossa vida da mesma forma, a gente tomou algumas decisões, pediu a direção de Deus, e vamos fazer a mesma coisa novamente, num tempo mais futuro. E aí o que acontece? Tomamos a decisão porque achamos que já somos bons naquilo. E, irmãos, eu quero dizer para você, volte a pedir o conselho de Deus e espere a resposta de Deus, mesmo que você for fazer a mesma coisa. Se você tem o hábito sempre de fazer a mesma coisa, volte a pedir o conselho de Deus. Deus tem o prazer de te mostrar que, olha, agora vão ter variações, existem mudanças, o tempo não vai ser mais o mesmo, né? As coisas não vão ser mais da mesma forma. Se a gente falasse, né, antes da pandemia, o que você estaria fazendo hoje, você fala, já sei, eu já vou fazer assim, assado. Quantas pessoas tomaram decisões para antes da pandemia e deu tudo errado, mas já haviam feito aquilo lá por anos, repetiram aquilo lá por anos seguidos. E começou a pandemia e agora não funciona mais, não é mais a mesma coisa. Deus já sabia o que iria acontecer. Nós é que tomamos decisões iguais. Aquelas pessoas que estavam lá no sul, quando passou esse ciclone aí, né? As pessoas talvez estavam lá fazendo todas as coisas da mesma forma, tudo direitinho, já não bastava a pandemia, as dificuldades da pandemia. E quando menos esperavam, tinha lá aquele vento lá destruindo tudo. E, irmãos, Deus sabe as coisas que vão acontecer. E Deus consegue guiar os nossos passos para o caminho correto, desviar das coisas erradas. Deus é o único que consegue, irmãos, dirigir os nossos passos da forma certa. Deus é aquele que consegue nos guiar na viagem e falar, não vá por essa estrada. Deus é o único que pode olhar para a estrada e falar assim, ó, não é bom que você vá nessa hora. Deus ele é capaz de mudar o nosso caminho para que a gente pegue uma outra estrada
E quantas pessoas às vezes ficam chateadas, agora eu vou demorar demais, né? E Deus preservando a nossa vida. E irmãos, eu sei que nós somos humanos, né? Somos servos do Senhor, mas temos que ter essa ligação com Deus. Decisões, mesmo que sejam as mesmas, sem a aprovação de Deus, é loucura, irmãos. Seria loucura. Imagine um mundo tenebroso como esse que nós vivemos, um mundo que está tudo complicado, tudo de ponta cabeça, ainda mais ultimamente, irmãos, tudo confuso. Quem é que consegue tomar uma decisão para o dia de amanhã, para os próximos meses, fazer uma previsão do que vai acontecer nos próximos meses, se nós vamos ter uma segunda onda de pandemia ou não? Só Deus! Então, irmãos, se você não tem o hábito de ter essa ligação com Deus, estar amarradinho com o Senhor, faça isso. Deus está falando nesta noite, porque Deus quer mostrar para você que, olha, não há vida, não há decisão, não há forma, irmãos, de planejarmos qualquer coisa na nossa vida se nós não estivermos com o Senhor, se não estivermos vivendo com o Senhor, se não estivermos dependendo da resposta do Senhor. O que Deus quer nos ensinar, irmãos, com tudo isso? Ele quer que você seja capaz de seguir os passos dele. Uma coisa é você pedir a direção de Deus e Deus te responder, e outra coisa é você ouvir a voz de Deus, né? Guardar tudo no seu coração e não seguir os passos do Senhor. Deus te dá os detalhes, mas você não faz aquilo. Então, irmãos, não adiantou nada também. Tem pessoas que são assim, são teimosas. Elas escutam a voz de Deus, Deus fala com a gente, só que é um pouco diferente daquilo que você tinha traçado. E você, o que você faz? Porque você confia em você, no conhecimento que você já tem sobre aquilo, e você decide fazer da mesma forma novamente. Não adiantou nada confiar no Senhor. Isso não é confiar no Senhor, isso é voltar a confiar no seu braço. Confiar no Senhor é, mesmo que esteja diferente daquilo que você traçou, você vai fazer diferente. Você vai fazer segundo a vontade de Deus. Entendeu? Não é fazer segundo o que você decidiu. Não é esperar, Deus, confirma aquilo que eu decidi. Confirma aquilo que eu escolhi. Confirma os passos que eu já decidi dar. Né? Não é assim. Deus fala com você, mostra os passos que você tem que dar, e você dá os passos que Deus mostrou para você. E não os seus, mas você abandona os seus passos e segue a vontade de Deus. Isso sim é seguir a vontade de Deus. Tá, irmãos? Então, esse é o grande desafio. A gente procurar seguir os passos do Senhor e não repetir os mesmos comportamentos que nós temos. Porque repetir os mesmos comportamentos traz segurança para nós, como eu já disse. Mas Deus quer te livrar das coisas erradas. E é só seguindo os passos do Senhor que a gente vai conseguir tomar as decisões certas, porque são diferentes. Se forem para ser iguais, Deus vai te confirmar da mesma forma, igualzinho, mas não. Deus sabe que as coisas mudam, que o mundo muda, que o diabo tem estratégias diferentes, e Deus quer te preservar para que você não sofra, mas Deus quer te dar um caminho melhor. Então, irmãos, o que é importante é que você continue seguindo o plano de Deus, porque na hora que você começa a dar o passo para a direita, o passo para a esquerda, né, na hora que você decide que vai acelerar, na hora que você decide que tem que frear segundo a vontade de Deus, é aí que você não é engolido pelo inimigo. É aí que você não é derrubado pelo inimigo. É aí que você não cai na arapuca do inimigo. Pelo contrário, você desvia, você freia na hora que era para acontecer alguma coisa errada, você acelera quando o inimigo estava pronto para te pegar. Então, assim, Deus vai te livrando, vai colocando caminhos para você e vai te mostrando os passos que você tem que dar, de forma que você vai passando, e apesar de você estar vivendo numa situação assim que parece até que difícil, parece que até um momento assim, parece que você está meio que no caminho, o caminho parece que é meio tenebroso, escuro, mas se você está seguindo os passos de Deus, você continua firme, esperançoso, porque você tem certeza que a tua decisão ela está alicerçada no Senhor. Então aquilo te traz paz, aquilo te traz confiança e te dá esperança em continuar seguindo os passos do Senhor. Agora é diferente, irmãos, quando a gente começa a dar alguns passos
que não são os passos de Deus. E aí o que acontece? Quando algo acontece errado, a gente começa a ficar com medo, a gente começa a sofrer, a gente perde o controle das coisas. E é isso que o diabo quer fazer, quer que você perca o controle das coisas. Mas, irmãos, mesmo quando a gente está seguindo os passos de Deus e a gente dá um passo, e mesmo que coisas erradas aconteçam ao nosso redor, que até parece que vão influenciar, que vão vir a destruir as nossas decisões, a gente continua confiando no Senhor, e apesar da água chacoalhar o nosso barco, apesar das coisas parecerem que não vão continuar igual, quando a gente está alicerçado no Senhor, a gente confia. E a gente não fica com esse medo em demasia, a gente até fica com receio, fica preocupado, mas a gente fala assim, não, eu confio no Senhor. E eu sei que essa decisão foi em cima de oração e resposta do Senhor, então a gente continua firme, irmãos. Ainda que a gente esteja no vale da sombra da morte, a gente confia no Senhor, continua lá caminhando a passos largos, continua crendo que Deus é conosco, e aí a gente tem o nosso coração descansado, o nosso coração em paz. E, irmãos, é aí que é o segredo da vitória. Porque quando a gente não tem certeza do que estamos fazendo, ou a gente não decidiu esperar no Senhor, a gente começa a sofrer nas horas que as coisas começam a dar errado, ou na hora que muda alguma coisa na economia, muda alguma coisa no país, muda alguma coisa na nossa vida espiritual, né? A gente percebe alguma coisa diferente, a gente começa a sofrer, e aí a gente começa a ter ansiedade, a gente começa a ter medo, a gente começa a falar para os outros que não vai dar certo, a gente começa a achar que Deus não está agindo, a gente começa a achar que o diabo tem mais poder do que o nosso Deus. E só que, na verdade, o que aconteceu? Nós é que decidimos as coisas da forma errada, temos os passos errados, e o que Deus quer fazer é justamente te colocar aonde? No caminho de segurança, no caminho de paz, no caminho de esperança. E eu volto a repetir, irmãos, não significa que você não vai ver as coisas erradas acontecer ao seu redor, não significa que inimigos não vão se levantar contra você, mas que Deus vai fazer você prevalecer. Não importa a situação, Deus vai fazer você prevalecer, como fez com o povo de Israel, quando eles lutavam contra os inimigos. Deus falou assim, olha, vocês vão agora entrar na terra de Canaã, a terra que eu dei para vocês, que vocês merecem, né? E não significa que eles iam chegar lá e ia ter um monte de gente esperando eles lá, né? Uma recepção. Pelo contrário, eles tiveram que batalhar, tiveram que lutar, tiveram que continuar firmes em oração, confiando na estratégia de Deus, e foram vitoriosos, irmãos. Nós seremos vitoriosos também, porque nós confiamos no Senhor. Deus vai fazer o melhor para nós. E a nossa parte, irmãos, é confiar, é entregar nas mãos de Deus e confiar. O ponto principal é você ter harmonia com o Senhor. É como se é uma música, né? E nessa música você tem que estar tocando no mesmo ritmo, no mesmo tom, tem que estar encaixado, irmão, senão não dá. Deus está tocando uma música e você está tocando outra, não existe harmonia desse jeito, né? Deus está caminhando num ritmo talvez mais acelerado nessa hora e você está indo mais devagar e vice-versa. Então é lógico que não vai dar certo, você vai ficar para trás. E às vezes Deus está falando, olha, vai mais devagar, e você continua caminhando rápido, e a hora que você vai ver, você vai cair num buraco lá na frente. E Deus já estava mostrando que era hora de reduzir a velocidade, era hora de desviar. Então, irmãos, confie no Senhor. Alicerce a sua vida espiritual no Senhor. Saiba esperar a resposta no Senhor, porque Deus vai planejar todas as coisas e vai começar a colocar os passos no chão. É como se fosse, né, aquele caminho que às vezes a gente vai num parque, né? Tem um monte de passo no chão assim, você vai seguindo os passos, porque vai dar um lugar agradável, né? E alguns lugares tem algumas cercas para falar assim, ó, que proibida a passagem. Por quê? Porque tem um lugar perigoso. E é assim que Deus vai fazer na nossa vida. Deus vai colocar os passos lá na nossa frente para a gente ir para onde? Para o rumo certo. E Deus vai colocar impedimentos para a gente não ir para aquele lugar que pode ser um lugar de aflição, um lugar de destruição, um lugar de realmente de perdas, irmãos. Deus quer te dirigir, mas você tem que esperar nele e você tem que confiar. Os irmãos lembram da história de Pedro, quando Jesus chega lá para ele e diz assim, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele responde assim, tu sabes que eu te amo. E Jesus novamente pergunta para ele assim, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus vai a terceira vez e fala assim, Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me? Então imagina, irmãos, 3 vezes, né?
E na terceira vez, Pedro, triste, ele diz assim ao Senhor: tu sabes que eu te amo. O que eu queria extrair aqui, irmãos, de uma forma bem rápida, assim, muitas vezes Deus está perguntando para nós dessa forma, Deus está falando conosco dessa forma, assim: filho, você vai confiar em mim? E às vezes a gente responde, né? A gente pede algo para Deus, coloca nas mãos dele, e Deus pergunta: mas você vai confiar em mim, esse seu plano? Você vai confiar nas minhas mãos, esse seu plano? E a gente às vezes responde meio distraído, sabe? É como se fosse agora, não está prestando muita atenção na palavra, né, irmãos? E aí, de repente, como que é a pergunta? O que o Júnior perguntou aí? Ah, se eu vou confiar no Senhor? E a gente responde meio assim: ah, sim, vou, né? Só que aí, é como se Deus perguntasse de novo, né? Filho, você sempre vai confiar em mim? E aí, a gente responder que vai confiar uma vez é uma coisa. Agora, dizer que sempre vai confiar em Deus já é algo assim permanente, constante para a vida toda. E aí a gente demora um pouquinho para responder, porque começa a refletir sobre a resposta. E aí a gente responde: sim, Senhor, já disse. Eu disse que sim, talvez sem pensar muito, mas agora eu estou dizendo que sim, convicto do que eu estou dizendo. Eu vou confiar, Senhor. Mas Deus vai lá e pergunta a terceira vez assim: definitivamente, filho, você vai confiar realmente todas as coisas na minha mão? E aí a gente para e fala assim: todas as coisas, Senhor? Porque, irmãos, não dá pra gente ter uma vida hoje em dia se a gente não confiar todas as coisas na mão de Deus. Tudo que nós fizermos. Entender a profundidade do que é confiar no Senhor. E a gente tem que responder: olha, Deus, de todo o nosso coração, Senhor, sempre eu vou confiar em Ti. E vou confiar todas as minhas coisas, o meu coração, o meu desejo, todas as minhas coisas, eu vou confiar nas Tuas mãos. E vou esperar de Ti, Senhor, meu Deus, o meu modo de agir. Eu vou esperar em Ti, Senhor, ó Pai, o que eu devo fazer, os passos que eu devo dar. Irmãos, a vida com o Senhor é dessa forma. É uma vida de constante conversa com Deus, de constante confiança, e é confiar integralmente no Senhor. Não importa se a coisa seja uma coisa fácil que você vai fazer agora, ou mais ou menos fácil, aprenda a confiar, porque quantas coisas são simples e fáceis, e a gente já vai tomando a decisão, e se enrola, irmãos, até o pescoço, vamos dizer, pior ainda. Às vezes a gente se afunda numa tal forma, porque é aí que o diabo pega e passa rasteira na gente, e a gente sofre mais, porque a gente achou que era fácil e conseguia fazer pelas nossas mãos. Os irmãos lembram o que aconteceu com Sansão, os problemas que ele teve com o povo de Israel. Quantas coisas eles decidiram sem confiar no Senhor, foram pelas próprias mãos em várias batalhas e viram o final que foi. Mas eu quero terminar aqui, irmãos. Nós vamos colocar um louvor aqui na sequência, né? Depois do louvor nós estaremos passando para a ceia, tá, irmãos? Então, durante o louvor você vai preparando aí o seu cálice, pegue o pão também, nós vamos estar orando, né, lendo a palavra. Então, durante o louvor você deixa já tudo preparado aí, mas nesse louvor, né, esse louvor diz assim: Pai, eu confiarei. E as duas pessoas que estão cantando, primeiro um começa a cantar, depois o outro, depois eles começam a cantar junto, né? Pai, eu confiarei. E chega uma parte que parece que é até um exagero, ele falando, Pai, eu confiarei, mas eu quero que você preste atenção nisso, porque o que eu quero que você entenda é o seguinte: a nossa vida tem que ser assim. Deus perguntando para você: você vai confiar em mim? E você tem que responder: Pai, eu confiarei. E de novo Deus vai perguntar para você: filho, você realmente vai confiar em mim? Pai, eu confiarei. Mas isso é do fundo do seu coração, é de todo o teu coração, você realmente vai confiar em mim? Então esse louvor é para você lembrar, porque ele fala várias vezes: eu confiarei, porque Deus quer que você mude realmente a estrutura da sua vida de relacionamento com Deus e passe a ter uma vida de relacionamento e confiança total com o Senhor, confiança total no Senhor, e que as tuas decisões sejam realmente baseadas na vontade de Deus, no plano de Deus, seguindo os passos do Senhor,
para que você seja próspero, feliz, e para que os problemas não venham destruir a sua confiança, não venham tirar a sua alegria, mas pelo contrário, quando a gente tem a certeza de que Deus está conosco e que Ele já preparou o caminho, nós continuamos e vamos adiante, mesmo que tenha lutas, mesmo que tenha batalhas, mesmo que o mundo esteja contra nós, mesmo que os montes se abalem, mesmo que as coisas venham a cair ao nosso redor, nós temos um lugar seguro no Senhor, estamos com Jesus e temos a certeza que venceremos. E é isso que Deus quer para nós, irmãos. Deus não quer que a gente viva uma vida de medo, uma vida de constante dúvida, uma vida de constante sofrimento, uma vida de constante, será que vai dar certo amanhã? E vamos dormir preocupados, e vamos dormir atarefados, e vamos dormir sofrendo. Será que se eu pegar essa Covid, será que eu vou viver? Será que eu não vou viver? Será que se eu ficar doente, será que eu vou viver? Será que eu não vou viver? E se tiver novamente essa Covid, a pessoa pegar 2 vezes, será que eu passo a segunda vez? Irmãos, nós temos que ter uma vida que nós confiamos a nossa vida nas mãos de Deus, e Deus cuida de nós, irmãos, mas temos que estar alicerçados na vontade do Senhor, no desejo do Senhor, ouvindo a voz do Senhor e seguindo os seus passos. É isso, irmãos, que Deus colocou no meu coração, e eu creio que Deus vai falar muito mais ao seu coração. Que Deus abençoe, e nós vamos passar agora para o louvor, e na sequência nós estaremos orando e indo para a ceia. Deus abençoe. Oh, aleluia! Não fique desesperado, não. Descanse teu coração no Senhor. Ele está no controle de tudo. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar, confia em ti. Vai me descansar, confia em ti. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo enquanto tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. E se chorares, confio em ti. Te machucares, Lembrarás das promessas que eu te fiz. for impossível, clamarás a mim, diz o Senhor. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em Posso ti. confiar no Senhor aqui, levante sua mão. Aleluia. Eu confio em ti, Senhor. Confio em Eu ti. confio em ti.
Irmãos, agora retornando, nós vamos participar aqui da mesa do Senhor. Eu espero que você já tenha preparado aí o pão, tenha separado já o cálice com o suco e que a gente agora possa orar ao Senhor, consagrando aqui esses alimentos. Estejamos orando pelos dizimistas, orando também pelos missionários e que Deus esteja abençoando a nossa família. Nós estaremos orando também para que Deus abençoe o nosso lar e que em tudo Deus possa estar conosco. Apesar de todas as lutas, dificuldades, que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre nós. Ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque podemos participar da tua mesa nesta noite, Senhor. Te agradecemos por preparar, ó Pai, o pão que representa o teu corpo que foi moído por nós. Senhor, meu Deus, esse suco que representa o teu sangue que foi vertido por nós na cruz, para que nós pudéssemos, Senhor, ter o perdão dos nossos pecados, ter vida abundante, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos ainda, Senhor, que tu estenda as tuas mãos sobre a tua igreja, Senhor. Cobre, Senhor, meu Deus, ó Pai, a vida de cada membro, de cada pessoa que tem participado conosco, ó Pai. E esteja abençoando os lares, cada família. Abençoa, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, a união de cada família, Senhor. Apesar da distância que estamos vivendo, abençoe, Senhor, meu Deus, ó Pai, para que em cada lar, ó Pai, tu possas habitar de uma forma especial. Coloca as tuas mãos também, Senhor, abençoa a cada dizimista, Senhor, que tu possas operar, Senhor, meu Deus, ó Pai, dando, Senhor, meu Deus, o que cada um necessita, Senhor, cedendo, ó Pai amado, aquele que tem passado, Senhor, meu Deus, ó Pai, um momento difícil, que tu possas abrir as portas do céu, Senhor, meu Deus, e reverter, Senhor, essa situação. Também, Senhor, meu Deus, ó Pai, esteja estendendo as tuas mãos sobre os missionários, ó Pai. Tu sabes a dificuldade, Senhor, meu Deus, que deve ser para cada um deles, Senhor, estar distante do seu país, Senhor, meu Deus, ó Pai, e mesmo assim, Senhor, no meio desta pandemia, estarem ali ainda levando a tua palavra, Senhor, guarda a vida deles, dá o sustento também, prepara todas as coisas, ó Pai, é o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ainda que você, devido à importância que tem para nós, né, você lembrar que nós estamos aqui sentados à mesa com Cristo. E não só que a gente faça isso de uma forma séria, mas que dentro do nosso coração a gente sinta a presença de Deus conosco, Deus participando da mesa conosco. E que nós vamos voltar a orar antes de tomar a ceia e vamos ler a palavra agora também, mas que você, nesse momento, enquanto o Rafael vai ler a palavra para nós, que está lá em 1 Coríntios 11, 23, 1 Coríntios 11, 23, que você esteja colocando no teu coração aí tudo aquilo que você tem de plano, de sonho, aquilo que você programou para a sua vida, que você possa estar entregando agora diante do Senhor. Deus está aqui conosco, está aí na sua casa também, e Ele está sedento por querer ouvir a sua voz dizendo: Senhor, eu entrego tudo a Ti, eu confio tudo nas Tuas mãos. Esse é o momento de você fazer isso, entregar a sua vida, entregar os seus sonhos, os seus planos, as suas necessidades, deixar Deus administrar tudo isso. Vamos ler a palavra agora, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então pega o seu cálice aí, pega o seu pão também. E agora você, lembrando de que entregar agora, nós vamos fazer uma breve oração, entregue agora tudo aquilo que você tem no coração,
que da forma como Deus falou através da palavra, que você possa colocar diante do Senhor aquilo que tem passado no teu coração, todas as dificuldades que talvez você esteja vendo, para que Deus possa trabalhar. Então, ore ao Senhor, coloca a tua vida diante da mesa do Senhor agora, como se você estivesse na presença do Senhor, e é assim que nós estamos, e sinta a presença de Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, Pai, por este momento, Senhor, de estarmos aqui à tua mesa. Te agradecemos, Senhor, por ter entregue a sua vida por nós, ó Pai. E, ó Pai, esteja estendendo as tuas mãos sobre cada um dos teus servos, Senhor, dando, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, ó Pai, o arrependimento, a capacidade, Senhor, meu Deus, ó Pai, de terem as suas vidas transformadas, ó Pai, e poderem, Senhor, ó Pai, estarem diante de Ti, Senhor. Olha, Senhor, meu Deus, para os teus servos, Senhor, assim como para mim também, e veja, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, que somos necessitados da Tua presença, do Teu cuidado, ó Pai, do Teu carinho, do Teu amor, ó Pai, por nós. Guarda as nossas vidas, Senhor, meu Deus, ó Pai, e nos perdoa. É o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Agora, agradeça ao Senhor e coma do pão. Beba do cálice agora. Irmãos, eu pedi para o Rafael ler porque eu não enxergo mais assim sem o óculos, então eu pedi para ele me ajudar aqui. Dê a mão aí para quem estiver do seu lado aí, pessoa da sua família, talvez um irmão, um colega. E nós vamos orar para terminar agora, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor e podendo ter um caminho a seguir com o Senhor agora. Ó Pai, obrigado, ó Pai, pela vida, Senhor, ó Pai, da minha esposa, dos meus filhos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que Tu tens feito, Senhor, meu Deus, no meu lar. Que Tu continues a nos abençoar, ó Pai, com o Teu amor, com a Tua graça, Senhor. E que, Senhor, meu Deus, ó Pai, que Tu continues a habitar aqui, Senhor, no nosso meio, ó Pai. Tu és bem-vindo no nosso lar, Tu és bem-vindo na nossa vida, Senhor, ó Pai. Esteja nos protegendo no Teu refúgio, Senhor. Que apesar, Senhor, meu Deus, de todas as dificuldades desse mundo, ó Pai, nós somos, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, especiais para Ti, porque Tu nos guarda, Tu refrigera a nossa alma, Tu nos dá, Senhor, além do que imaginamos, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de vós e assim permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Amém.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, que de noite e de dia tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, que de noite e de dia tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti.